Bom dia, irmãos. Graça e a paz. Que Deus esteja aqui no nosso meio, através do seu Santo Espírito. E nós vamos adorá-lo agora com uma reflexão na sua santa palavra que se encontra em Lucas, capítulo 24. Convido a abrirem a sua Bíblia no livro de Lucas 24. E nós vamos pegar os últimos versículos 50 até o versículo 53. Lucas 24, versículo 50 ao versículo 53. Após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim, versículo 50, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que vive hoje e eternamente, nós pedimos que o seu Santo Espírito esteja abrindo os nossos olhos, os nossos corações. Que a sua santa palavra seja não só como espada, mas como fonte de águas vivas, de onde recebemos encorajamento, conforto e fé. Peço por aqueles que estão aqui, Pai, peço por nós, Senhor Deus, se estamos receosos, se estamos com fé enfraquecida, que nesta manhã possamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que está assentado no trono, e sairmos deste lugar com o coração aquecido. Em nome de Jesus Cristo, pedimos isso. Amém. Irmãos, o capítulo 24 de Lucas é um capítulo fantástico. É um capítulo de dúvida. Os discípulos duvidam que Jesus ressuscitou. Mas é, como nós lemos, um capítulo de grande fé, onde os corações dos seus discípulos, ao assistir o Senhor Jesus Cristo, a ascensão dele aos céus, eles se tornam um povo fiel. Um povo disposto a morrer pelo Evangelho, a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ainda que esse capítulo, assim como a vida, tenha momentos de dúvida, incerteza, fé enfraquecida, no seu final, no seu fim, há um momento de grande alegria e a certeza de que Cristo não apenas vive, como Ele reina. Eu achei interessante o comentário de um escritor, que ele falou assim, o calendário cristão, ele é destacado, ou seja, ele destaca o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele destaca dias para pensar na morte do Senhor Jesus Cristo, dias para refletir na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas o calendário popular não faz menção a um dos maiores dias de todos, que é o dia da ascensão do Senhor Jesus Cristo. O que lemos aqui não é apenas o fim do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra. Não é Ele apenas dizendo, falou, agora vocês têm que fazer a parte de vocês. O que vemos na ascensão do Senhor Jesus Cristo
É Cristo ressuscitado, dizendo uma vez por todas: eu sou Deus, e eis que estou convosco até o fim dos dias, até o fim dos séculos. Refletimos então aqui em Lucas, capítulo 24, e vamos considerar a partir do versículo 50. Diz assim: então, após mostrá-los que ele é de fato o Cristo, que ele não é uma fantasma, a fé judaica tinha muito esse aspecto de fantasma. A pessoa voltou da morte, né? Você vai lembrar que Jesus Cristo, quando ele andou sobre o mar, os discípulos, a primeira coisa que eles pensavam é uma fantasma. O Senhor Jesus Cristo tinha que chegar até alguns discípulos e dizer: pegue na minha mão, veja a ferida. Tem alguma comida aqui? Aqui no próprio capítulo ele diz isso. Deixa eu comer um pão, um mel na frente de vocês, que fantasma não come. Ou come muito mal. Então, aqui neste capítulo, o Senhor Jesus Cristo está trabalhando a fé, ou a falta de fé, dos seus discípulos. Então, os levou para Betânia, saindo daquele lugar, saindo de Jerusalém, ele os leva para Betânia. Betânia é uma vila que fica ali uns 3 quilômetros de Jerusalém. O povo dizia que ficava à distância de uma viagem de um sábado. Uma vila, um pequeno vilarejo, 7 mil pessoas ali na população de Betânia. E é ali onde Jesus já havia feito grandes milagres. Vocês vão lembrar do caso do próprio Lázaro. Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro da morte. Aconteceu aqui em Betânia. Ou seja, é uma cidade pequena, mas já bem conhecida pela sua ressurreição. É aqui em Betânia onde Maria lava os pés do Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas. É um pequeno vilarejo, mas que já tem uma grande história. Betânia fica ali, próximo a Monte das Oliveiras, aquela montanha tão grande que há várias vilas situadas ao seu redor. Betânia é uma delas. Ali onde Jesus orou com os discípulos, Jesus leva os discípulos para Betânia. Perceba, queridos, primeiro, não é na Roma, não é numa cidade capital, perante os líderes, em que Jesus vai subir aos céus. Jesus volta para seu trono na presença dos seus discípulos, tímidos, no pequeno vila de Betânia. Jesus escolhe Betânia, um lugar distante, a uma pouca distância de Jerusalém. E eu acho incrível como aqui no versículo 50 diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Queridos, diz em João, não precisa virar lá, mas vai dizer ali em João 19 que Jesus foi levado para fora de Jerusalém. Jesus foi levado para fora da cidade, ele carregando a sua cruz, a um lugar chamado, ou conhecido como a Caveira. E ali ele foi crucificado. Ele ergueu as suas mãos para ser crucificado. E agora aqui em Lucas 24, versículo 50, encontramos a mesma linguagem. É só que não é Jesus sendo levado para fora da cidade, é Jesus levando os discípulos para fora da cidade. Não é Jesus erguendo suas mãos, sendo crucificado, é Jesus erguendo as suas mãos e os abençoando. Não é Jesus sendo levado para Golgota, ou o lugar do caveiro, ou o lugar conhecido como a caveira, perdão. É Jesus
levando os discípulos para Betânia, que Betânia pode significar o lugar de misericórdia. Um lugar de grandes milagres. Ou seja, se os discípulos haviam visto o Senhor Jesus Cristo carregando sua cruz, sangrando e sendo mortos, agora eles veem o Senhor Jesus no seu poder. É um vislumbre do poder do Senhor Jesus Cristo. Aliás, como foi lido já nesta manhã em Atos 1, e versículo 15, vai dizer ali que os homens, ao verem Cristo subindo aos céus, ainda que uma nuvem cobriu o Senhor Jesus Cristo, eles ficaram de bocas abertas, parados. E aí chegam os anjos para fazer o trabalho de anjo, e o anjo diz assim: vocês estão olhando o quê? Do jeito que ele foi, ele há de voltar. Você já percebeu como o trabalho de anjo é fazer essas perguntas aos discípulos? Né? Imagina a cena lá no sepulcro vazio, os discípulos olhando, e aí aparecem os anjos. Vocês estão procurando quem? Jesus não está mais aqui, ele está vivo. Aí cai a ficha, é o papel de anjo. Acontece aqui também em Atos. Vocês estão procurando quem? Mas não era por falta de fé que eles estavam olhando os céus, como era o caso lá no sepulcro. Eles achando que alguém roubou o corpo de Cristo, talvez. Agora não é falta de fé. Eles estão maravilhados que aquele Jesus que estava nesse mesmo capítulo, sentado à mesa, comendo pão e peixe meu, o mesmo Cristo que disse: pegue na minha mão, veja que sou eu. Este Cristo é levado aos teus céus, o sepulcro está vazio, o trono não está. Cristo está no seu trono. Cristo reina. E é aqui, em Betânia, na presença dos seus discípulos, que a ascensão de Jesus Cristo faz os demônios tremerem e os discípulos temerem. Ele, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, diz o versículo 51, que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Enquanto os abençoava, ia se retirando deles. A última visão que temos do Senhor Jesus Cristo neste mundo é a visão do Cristo que abençoa o seu povo. As últimas palavras que ouvimos da boca do Senhor Jesus Cristo são palavras de bênção, são palavras de amor, são palavras de conforto. Ele não usa deste momento para dizer: te falei que eu era Deus, teimosos, falei que eu reinava e vocês duvidavam. Ele não usa desse momento para repreender os discípulos. Ele usa desse último momento na sua presença para abençoar os seus discípulos, para expressar mais uma vez, como se fosse preciso mais uma vez, o seu amor para os seus discípulos. Veja, queridos, os discípulos, eles não saiam daqui sentindo abandonados. Eles não saiam daqui sentindo isolados. Perdemos de novo nosso Senhor. Ele já havia morrido na cruz e a gente se escondeu com medo da perseguição, agora perdemos de novo. Não é esse o sentimento. Eles não se sentem abandonados, rejeitados, isolados. Eles se sentem abençoados. Eis que estou convosco. Ele volta para o seu trono. Ele se retira
deles e, ao mesmo tempo, Ele está com eles. Qual é a última visão que temos de todo grande homem e toda grande mulher? Recentemente, a rainha da Inglaterra morreu e a última visão que temos dela é ali, morta. Esse é o fim de todo homem. Esse é o fim de toda pessoa. Todos nós diremos as nossas últimas palavras, daremos o nosso último suspiro, e a última coisa que as pessoas verão de nós será nós mortos. Será, por assim dizer, o lado menos atraente das nossas vidas. Mas não é isso que nós vemos do Senhor Jesus Cristo. Não é aquela visão dele na cruz, clamando: Pai, Deus meu, por que me abandonasse? Essa não é a última visão que temos de Cristo. A última visão que temos dele é ele vivo, é ele ressurreto, vitorioso, dominando sobre terra e os céus. Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Aquele bebê que nasceu, cercado por pastores, cercado talvez por animais, esse bebê, ele volta para o seu devido lugar, seu trono. Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, a proclamar para todas as religiões heréticas que dizem que Jesus Cristo era apenas um homem que Deus usou grandemente, ou Jesus era apenas um homem que Deus inspirou com divindade por um momento, um tempo determinado. Ou que Jesus era Deus, mas era uma espécie de semideus, demigod. Um pequeno Deus, um Deus menor, talvez. Não, Jesus Cristo diz a esses hereges: eu volto, eu dou a minha vida, eu tomo a minha vida de volta e eu levanto e vou para o trono, que é o meu devido lugar. Quero ver quem faça igual. Quero ver quem chega na presença de Deus com as próprias forças. Isso mostra para nós o quanto nós não somos Deus. Para chegar na presença de Deus, para chegar perante o trono, nós chegamos não por força própria, mas através do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi levado aos céus. E Ele os abençoava, Ele os abençoava, Ele os abençoava. Queridos, essa visão que temos de Jesus, cabe a nós também termos este olhar. O Senhor Jesus Cristo, após ministrar, após curar, após celebrar com seus discípulos, após ceiar, após ser crucificado, após ressuscitar, após trabalhar as dúvidas daquelas mulheres que chegaram no sepulcro, as dúvidas dos discípulos que estavam escondidos, após trabalhar com graça, amor, paciência, carinho, Ele agora abençoa o seu povo, porque é Ele que carrega todas as bênçãos. Ele é a fonte das bênçãos. Toda boa dádiva vem do alto, diz o texto bíblico. E nós recebemos todas as bênçãos
das mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vemos então a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria destacar um segundo ponto nesta manhã, que é a alegria dos discípulos. A ascensão do Senhor Jesus Cristo, a alegria dos discípulos. E diz assim o versículo 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Cristo se retira da presença dos seus discípulos e o que nós vemos é, em resposta a isso, adoração e grande júbilo. Adoração e grande júbilo. O coração do discípulo normal, do ser humano padrão, genérico, o nosso coração é igual ao coração desses discípulos, quando eles veem a glória do Senhor Jesus Cristo, isso provoca um profundo senso de adoração e alegria. O rei que caminhava com eles, o rei que os levou para fora, para Betânia, o rei agora cuidará deles do trono. É do trono do Altíssimo onde o Senhor Jesus Cristo cuidará da sua igreja e do seu povo. Veja, os discípulos, aqui neste texto, eles entendem que Cristo não está distante deles. Cristo pode ter se retirado do meio deles, mas isso não quer dizer que Deus está distante deles. O que pode perturbar esse povo? Eles voltam para Jerusalém, diz o texto. Mas em Jerusalém eles vão sofrer perseguição, eles vão sofrer zombaria, eles voltam para o dia a dia de Jerusalém. Seus familiares, que talvez não entendem ou não querem entender sua fé. Eles voltam para os seus trabalhos, alguns ali eram pescadores, alguns fazendeiros. Eles voltam para a mesmice de sempre e voltam alegres. Voltam com grande júbilo. Sabe por quê, irmãos? O que pode perturbar um discípulo que sabe, está convicto de que o seu Senhor reina hoje e eternamente? Como desanimar este povo? Vamos imaginar. Imagina-se que a gente tinha a intenção de desanimar esses discípulos. Lá vem aqueles discípulos voltando alegres de Jerusalém, de Betânia, com grande júbilo. Dá para ouvir de longe eles cantando. Justo esses, que há 24 horas atrás, alguns deles tinham dúvidas. Alguns dias atrás, alguns deles estavam escondidos. Justo esses, agora estão voltando de Betânia. Já é o final do dia. O sol já está se pondo. Lá vem esse grupo de discípulos. Como atrapalhar a alegria deles? Ameaçando perseguição, o próprio Senhor deles foi morto sobre uma cruz, que era uma das maiores vergonhas naquela época e na época de hoje. Colocado entre bandidos, sendo zombado tanto pelos seus próprios, o seu próprio povo, como também os romanos. Este que sofreu e ressuscitou, e agora sobe à presença de Deus. É mesmo? Você acha que uma ameaça vai deixá-los desanimados? Será talvez zombando deles? Mas eles mesmos têm a ciência de que eles estão sob o olhar do rei que reina. Se nós sofremos,
Não é um sofrimento que foge da visão do Senhor. Ele está no seu trono, Ele tudo vê, Ele sabe da nossa perseguição, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe do nosso sofrimento. E, aliás, o pulmão daquele que persegue a igreja, o coração que bate dentro do corpo daquele que persegue a igreja, só bate, o pulmão só funciona, ele só consegue se respirar porque o meu Senhor está no trono e permite que você me persegue. Como desanimar um povo assim? Tentar matar o seu líder, mas ele não fica morto, caramba! Ele está vivo, e Ele está mais do que vivo. Ele subiu aos céus, como que dizendo, eu sou dono desse pedaço. Eu sou dono de tudo. Tudo isso me pertence. E um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Vocês em Betânia já estão fazendo isso. Um dia será o mundo inteiro. E os anjos ainda voltam para cutucar os discípulos e dizer, Ele volta. Ele volta não como bebê, não como aquele bebê, não como aquele que foi crucificado. Ele volta como juiz. Ele volta para condenar os homens pelos seus pecados. Ele volta para resgatar o seu povo. É só uma questão de tempo. Se você for viver, diziam os discípulos, se nós vamos viver mais 2 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 40 anos que seja, independente da forma que nós morremos, seja por perseguição, seja por outro motivo, nós seremos recebidos nos céus por aquele que nos abençoou e disse, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estareis comigo. O que é que esse mundo pode nos oferecer? Como é que esse mundo pode roubar nossa alegria? A minha alegria está nos céus. E essa beleza desse texto, que diz assim, eles adorando, voltaram para suas vidas em Jerusalém. Voltaram para os seus bairros, as suas famílias, o seu trabalho, a sua sala de aula em Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles voltam para Jerusalém. Cristo voltou para o lugar de onde veio. E eles também voltam para o lugar de onde vieram. Como voltar para o mesmo dia a dia, depois de ver seu mestre sendo recebido nos céus? Como voltar à vida de sempre, após ter uma visão celestial? O que é nos descrito aqui é uma visão celestial, é terreno. É uma visão terrena, no sentido que tem a ver com esta terra, mas tem tudo a ver com a presença de Deus. É uma visão que nem aquele do Estevão, que ao ser apedrejado disse, eu vejo os céus se abrirem. Eu tenho uma visão do Salvador. Jogue mais pedras em mim. Pai, perdoa-os. É um olhar que enche, explode o coração de alegria. A minha fé não está em vão. A minha fé não foi colocada sobre aquele que morreu, mas sobre aquele que ressuscitou e há de ressuscitar os seus discípulos. Eles voltam para Jerusalém. Qual é a pior coisa que pode acontecer em Jerusalém? Tente pensar na pior coisa. Cristo venceu essa pior coisa. Cristo tem a vitória sobre essa pior coisa. Eles voltam louvando a Deus, tomados de grande júbilo. Nosso rei não está enfraquecido. Seu último momento conosco é de vitória sobre homens, vitória sobre morte, vitória sobre a condenação. Qual ameaça pode silenciar esse
esses discípulos. Como calar a boca desses discípulos? É impossível calá-los. Você joga esses discípulos, esses aqui, você joga na prisão, eles começam a falar de Jesus Cristo para os que estão aprisionados. Você joga eles nos hospitais, com grandes feridas, e eles começam a evangelizar as enfermeiras e os médicos. Você bota esse povo para fora de Jerusalém, numa ilha, no meio do nada, como foi o caso de um missionário lá da Inglaterra. Isso, mais ou menos na época do Charles Spurgeon, onde ele foi ser um missionário numa ilha de canibais. E ele não era um homem que nasceu com vontade para fazer trabalho missionário. De repente, ele servindo como líder de jovens. Atenção, líder de jovens, hein? Ele servindo como líder de jovens, ele sente, puxa, nesta ilha tem canibais que nunca ouviram uma mensagem de Cristo. Por quê? Porque ainda que missionário tentava chegar lá, você já pode imaginar o que acontecia com aqueles missionários. Virava feijoada. Então ele vai. E antes dele ir, alguém na igreja fala assim, mas você não entende que você vai ser comido? E ele diz assim, todos nós seremos comidos por vermes um dia. Para mim, tanto faz se for daqui a pouco ou um pouco mais para frente. A morte vem. Então ele vai. Ele leva a esposa, caramba. E a esposa fica grávida e morre lá na ilha. E é uma tragédia. Tem até um livro, se não me engano, John Piper, escrito sobre a vida desse homem. Esse homem enterra sozinho a própria esposa. E ainda tem que passar a noite ali onde ela foi enterrada para que os canibais da ilha não venham tirar aquele corpo. E nada se sabe mais da história dele. Até décadas depois, missionários vão chegar no outro lado da ilha. E o que é que eles encontram? Uma igreja. Uma igreja de canibais, ex-canibais. Por quê? Alguém foi evangelizado por aquele homem, aquele alguém evangelizou outro, não dá para calar a boca desse povo. E décadas depois, tem uma pequena igreja. Fruto do evangelho. Queridos, o louvor e o grande júbilo desse povo é o que marca o cristianismo. Outras religiões podem ter riquezas, outras religiões podem ter grandes histórias, mas o povo cristão é marcado por alegria, mesmo perante as mais duros sofrimentos. Eles são tomados de grande júbilo. Eles voltam para Jerusalém, porque cristianismo é a religião da vitória. Queria compartilhar uma ilustração que ilustra bem a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia na Segunda Guerra Mundial, alguns meses antes de acabar a guerra, o exército do Japão, desesperado, vai tentar fazer um último ataque. E eles chamam um soldado, eu tenho aqui o nome dele, não sei se a pronúncia é correta, mas é Hiro Onoda. E eles dão a Hiro a missão de atacar dentro de uma ilha, uma base, onde havia ali, destruir uma base, que seria usado pelas forças norte-americanas. Então ele vai com os soldados. E o comandante tinha dito para ele, Hiro, você vai destruir aquela base. Você, em nenhum momento, entrega a sua arma. E você está... Eu te dou a ordem de você jamais tirar a sua própria vida. Então, aconteça o que acontecer. Ou você destrói aquela base, ou você morre por fogo inimigo. Hiro vai como uma turminha, tentam destruir a base, não dá certo. Errou o Hiro. E ele foge para a selva. Logo após, acaba a guerra. Na real, era aquela última tentativa. É só que Hiro está dentro da selva, ele não sabe que acabou a guerra.
Uma história verídica. Eles chegam a passar aviões sobre aquela selva, jogando panfletos dizendo: acabou a guerra! Mas ele acha que é o inimigo tentando puxar ele para fora da selva, para ser morto. Não, é fake news, diz o Iru. E ele e a sua turma ficam ali na selva. O tempo vai passando, meses vão passando, anos vão passando. Os soldados com o Iru começam a morrer. O exército japonês chega a enviar soldados para aquela selva para gritar: Iru, acabou, cara, vai para casa. E Iru acha, ele tem a visão de que são, na verdade, prisioneiros e que foram forçados a gritar aquilo, como mais uma tentativa de extraí-lo da selva. Ele não tira a sua própria vida, porque foi proibido pelo general. Então a sua missão, a base de ódio, é matar tudo que vem pela frente. E de fato, ao longo de 30 anos, Hiru fica escondido na selva e ocorre vários homicídios. Pessoas morrendo de repente. Hiru e a sua turma. Depois de 30 anos, o ex-general dele chega àquela ilha e, graças a um jornalista que se aventurou no meio do mato e encontrou com Hiru, o jornalista diz: eu chamo o seu general, eu chamo o seu comandante. Ele diz: eu só entrego a minha arma na presença do meu comandante. São 30 anos! Caramba, já tinha os amigos do exército dele que já estavam em casa casando as suas filhas. E o Hiru no meio do mato, comendo banana, vivendo na miséria, mas lutando como o último soldado da Segunda Guerra Mundial, sendo que o mundo já estava lutando outras guerras. A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado faz tempo. Já estava escrito em livros de história e sendo ensinado a crianças. E Hiru lá no meio do mato, lutando uma guerra que já tinha acabado. E o homem chama o general, e o general, agora idoso, chega àquela ilha, chama Hiru e diz: a guerra acabou, Hiru. Entrega a sua arma e volta para o seu país e morre em paz. O que é que Hiru faz? A guerra já acabou, Hiru. Jesus Cristo subiu ao seu trono, Ele é vitorioso, e o diabo luta, e luta, e luta sozinho, uma guerra que já acabou. Cristo já é o vitorioso, Ele já reina, já são séculos que o diabo luta contra a igreja, luta contra o discípulo, com sangue nos olhos e ódio. Ele luta, diabo, a guerra acabou faz tempo. Cristo venceu, nós somos o povo que venceu. Faça o seu pior, lute contra essa igreja, lute contra o povo de Deus. Pode tirar a nossa vida, Hiru, a guerra acabou. E um dia, o nosso comandante virá que a nossa ilha, que é planeta Terra, para dizer na presença de todos: acabou faz tempo. Acabou faz tempo. Ao crente, se você está aqui esta manhã e você não confiou no Senhor Jesus Cristo e a sua fé não está em Cristo, querido, eu quero dizer que o convite de um cristão não é: seja como nós somos especiais, nós somos do bem. Esse não é o convite cristão. Nós somos pecadores como você é. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele subiu ao trono. E Ele reina hoje e eternamente. Ele reina hoje e eternamente. Venha a Cristo. O nosso chamado não é seja como nós. O nosso chamado é seja como Cristo. Venha e chore nos seus pés, aos seus pés.
Derrama as suas lágrimas ao pés do Senhor Jesus Cristo. As suas últimas palavras são de bênção. Ele virá para julgar, mas esse momento ainda não aconteceu. Ele foi abençoando o seu povo. Você pode ser abençoado com perdão eterno hoje. Talvez você está aqui, você é um crente desanimado. Eu quero finalizar encorajando você que está aqui, desanimado na sua fé. Isso acontece. Você acha que os discípulos voltaram para Jerusalém e nunca mais tinham um dia de dor, tristeza ou dúvida? Leia Atos, que é o relato do que aconteceu depois de que Cristo subiu aos céus. Houve momentos onde a fé deles estava fraca, porque nós somos fracos. Nós não somos Jesus Cristo. Nós seguimos a Cristo, nós apontamos a Cristo, mas nós não somos Cristo, somos fracos. E Ele é o forte. Eu quero te encorajar, cristão. Olhe o final desse versículo 53. Olhe o final desse versículo 53. Vai dizer ainda que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Porque ninguém celebra sozinho. Foi esses dias que o vídeo já tem uma certa idade, mas parece que viralizou de novo na internet aquele vídeo gravado por uma câmera de segurança num restaurante, onde as pessoas estão ali almoçando ou jantando, não dá para saber qual o horário do dia. E o vídeo mostra que numa mesa, sentada sozinha, tem uma mulher com um bolo de aniversário. E a garçonete vê aquela cena, e a mulher, ela começa a cantar parabéns para si mesma. Uma mulher já idosa. E aí você pode imaginar, talvez ela não tinha amigos, talvez ela estava de viagem e não tinha amigos próximos, talvez os amigos próximos já tinham morrido. Ou talvez ela torcia para o time de futebol errado e era difícil chamar os outros amigos. Enfim, ela está ali sozinha. E a garçonete vê aquela cena e ela vai até ela e começa a bater palmas. E a mesa ao lado que tinha uma família, você vê que eles viram a cabeça assim. Todo mundo levanta e vai até a mesa da senhora e começa a cantar parabéns também. Daqui a pouco, todos no restaurante, ao ver aquela cena de uma mulher celebrando sozinha, todos eles se levantam e vão até aquela mesa daquela senhora. E você vê a expressão, a imagem é preto e branco, mas você vê que ela fica alegre e contente com aquilo. Por quê? Irmãos, até o ser humano que não tem fé em Cristo sabe, não se celebra sozinho. Podemos chorar sozinhos, mas não celebramos sozinhos. A ilustração do Evangelho é aquela mulher que encontra uma moeda que estava perdida e ao encontrar, diz o texto, que ela chama todos os amigos. Ela diz, venha, pois eu achei o que estava perdido. Celebramos juntos casamentos, nascimentos. Quando meus filhos nasceram, todos eles, a primeira coisa que eu fiz, dentro do hospital, só eu e a minha esposa e o bebê, eu tive que compartilhar. Joguei nos grupos da família. Joguei nos grupos da igreja. Dos amigos. Está aqui a foto do meu filho. Nasceu, ele está bem. A gente não consegue guardar isso para nós. E é isso que acontece aqui as últimas palavras do Evangelho de Lucas. Eles estão todos os dias no templo, juntos. É isso aqui, ó. Cristão tem essa mania. Cristão se reúne, ele se ajunta, apesar da dor, apesar do sofrimento. Ele não consegue celebrar sozinho, ele se ajunta. E se você está desanimado com a sua fé, queridos, recomendo uma boa dose de união cristã. Ajunta-se com os outros discípulos do Senhor Jesus Cristo para louvar. Não porque o louvor vem fácil. Às vezes nem conseguimos cantar de tão pesado que está o coração.
mas celebramos aquele que vive hoje e eternamente. Se você está aqui nesta manhã e a sua fé está fortalecida, te encorajo a compartilhar as boas novas com seu irmão, a sua irmã. Não guarde essa alegria para si. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Depois que Cristo subiu aos céus, era muito fácil saber onde o cristão se encontrava. Ele se encontrava com outros cristãos, louvando aquele que reina, hoje e eternamente. Cantando em alto e bom som, sou feliz. Sou feliz. Choro, lamento, sofro, mas sou feliz, porque eu tive uma visão dos céus, e só tem um trono lá, e o meu Senhor está sentado nele. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e eternamente. O que fizemos nesta manhã é só um ensaio para o louvor que faremos ao redor do seu trono. Por toda a eternidade, o povo de Deus estará unido na presença de Deus, cantando os louvores a Deus e falando daquele que veio, que deu a sua vida, que ressuscitou e subiu ao seu devido lugar. Permita que voltamos a Jerusalém, voltamos ao nosso trabalho amanhã, à nossa sala de aula amanhã, aos nossos famílias. Permita que a gente volte com grande júbilo. Em nome de Cristo oramos. Amém.